Olá, ouvinte, eu sou Leonardo Campos, o seu apresentador, e chegamos a mais um podcast do projeto Mulheres Empreendedoras. Antes de começar com a Cleide Bassalo. A Cleide, gente, a nossa convidada de hoje, ela é empreendedora, né, dona de uma ótica, que fica situada numa galeria aqui na região do Uruguai, né, na Cidade Baixa, em Salvador, e ela vai falar um pouco sobre sua experiência, sobre os seus processos. Mas antes disso, é importante a gente refletir, porque o nosso podcast também é aprendizagem, além de informação, né? É a transformação, na verdade, da informação em aprendizagem. A gente tem que entender que o empreendedorismo feminino no Brasil, segundo dados de 2025, nós temos 10,4 milhões de mulheres que estão à frente de negócios. E nesse ramo, que é o ramo de óticas, essas empreendedoras elas encontram um mercado promissor, onde cerca de 75% da população brasileira necessita de correção visual. Mas também enfrentam desafios que vão desde a complexidade técnica do setor até as barreiras estruturais de gênero. Para pensar nisso, a gente tem os desafios específicos do ramo de ótica, os desafios estruturais da mulher empreendedora, as oportunidades do mercado óptico, dentre outros temas que serão trabalhados em nosso podcast. Estão preparados para mais uma jornada de aprendizagem e de informação? Então venham comigo. Bom, antes de começar a especificar questões, né, ligadas ao empreendedorismo feminino no ramo de ótica, vamos falar com a Cleide Bassalo, né? Nada melhor que a própria Cleide, que está aqui diante de mim, né, para falar sobre o seu negócio. Cleide, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Oi, gente. Oi, Léo. Obrigada por estar aqui. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui conversando contigo para falar mais sobre o empreendedorismo, sobre mim, sobre Cleide Bassalo, quem é Cleide, o que é que a gente faz, o que a gente empreende no momento. Então, eu me chamo Cleide Bassalo, tenho 42 anos, sou mãe de 2 crianças, uma criança já grandinha, de 17 anos, e outra pequenininha ainda de 6 anos. E tenho muitos desafios na vida, né? Porque empreender, ser mãe, dona de casa, esposa, tudo junto é um desafio muito grande, certo? Eu trabalho na New Ótica, hoje o meu empreendimento hoje é ótica, eu tenho uma ótica. Então, eu trabalho na Galeria 83, na New Ótica, e antes disso eu fui CLT por algum período, trabalhando em ótica já desde 2010 e até hoje. Quando foi por volta de outubro, novembro de 2018, resolvi empreender, ter a minha própria ótica. Porque eu trabalhava para outras pessoas, tinha um rendimento bom, eu tinha uma visão diferente dos outros vendedores, fui vendedora líder, fui gerente e resolvi ter a minha loja. Pois é, Cleide. Então, depois dessa apresentação que você fez, é importante a gente falar, né, sobre os desafios do ramo de ótica. Então, para manter uma ótica própria, isso exige que a mulher supere obstáculos que são operacionais e também de mercado. O primeiro deles é a concorrência com grandes redes. Então, as pequenas óticas, que representam 80% do setor, elas lutam para manter margens de lucro competitivas contra grandes franquias e redes nacionais. Outro processo é a burocracia e regulação. Então, o setor ele é altamente regulado, exigindo conformidade rigorosa com normas da Anvisa e do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria. Temos também a capacitação técnica e logística. É necessário garantir o fornecimento contínuo de lentes e armações de qualidade, além de investir pesadamente em treinamento para oferecer um atendimento especializado que fidelize o cliente. Temos também a questão da gestão de estoque.
Então, manter um estoque equilibrado e atualizado com as tendências de moda e tecnologia de lentes requer alto capital de giro e visão estratégica de mercado. Além disso, nós temos os desafios estruturais da mulher empreendedora. Além das questões do setor óptico, as mulheres enfrentam barreiras comuns ao empreendedorismo feminino no Brasil. O acesso limitado a crédito, por exemplo. Cerca de 58% das empreendedoras têm pedidos de crédito negados ou enfrentam taxas de juros mais altas devido a preconceitos de gênero e falta de garantias reais. A dupla jornada é sobrecarga, então mulheres dedicam em média 21,4, olha só gente, isso, horas semanais a tarefas domésticas, quase o dobro dos homens, o que limita o tempo disponível para a expansão do negócio. Empreender por necessidade. Muitas mulheres iniciam seus negócios para obter flexibilidade de horário ou complementar renda, o que pode dificultar o planejamento de longo prazo e a escala do empreendimento. E a falta de mentoria e redes de apoio também é um problema, é uma questão. É um desafio, na verdade, vamos colocar assim. A escassez de referências femininas em cargos de liderança no varejo técnico pode dificultar o acesso a conselhos estratégicos e também parcerias de alto nível. E aí, Cleide, diante disso que eu coloquei aqui, fala para o nosso ouvinte os desafios, as vantagens e os desafios aí diante desse processo de empreender nesse ramo de ótica e empreender de maneira geral. Então, o ramo de ótica, na época que eu resolvi abrir a loja, em 2018, era muito bom. A gente tinha concorrentes, porém era bem menos do que o que a gente tem hoje em 2026. E aí veio a pandemia e eu com uma criança pequena, optei pela saúde da minha família e tive que, infelizmente, dar uma pausa no meu empreendimento. E aí voltei com tudo em 2023, estamos aí com a loja. E os desafios hoje maior nas óticas, que eu acredito que seja em geral, é a quantidade de pessoas que abriram óticas. E a internet veio vendendo produtos e aí acabou diminuindo um pouco a questão, a rentabilidade da loja. Mas, de qualquer forma, a gente tem um rendimento considerável que dá para... E quem mais, Cleide, quem mais consome assim óculos? Homens, mulheres, crianças? Qual é a demanda maior na sua loja? Um pouquinho de cada. A gente atende homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, no geral. Mas o público maior que a gente atende hoje são mulheres e numa faixa etária de 30 a 60 anos. Verdade, Cleide. E tem também a questão das oportunidades do mercado, Que apesar dos desafios, as mulheres, vocês mulheres estão de parabéns e têm se destacado pela resiliência e pela inovação. Então, o primeiro ponto é humanização do atendimento, segundo dados e pesquisas, O perfil feminino, ele tende a valorizar a escuta ativa e o acolhimento, diferenciais cruciais em um serviço que lida diretamente com a saúde e a estética do cliente. O crescimento do setor também. Com um faturamento anual que gira em torno de 30 bilhões, o mercado óptico ele oferece espaço para negócios que focam em nichos ou personalização. E também as redes de apoio, A gente tem instituições como o Sebrae e tal, que oferece capacitação específica para ajudar mulheres a superar essas barreiras de gestão e barreiras de crédito também. E aí, a gente tem que pensar também na questão do abandono do CLT, que é uma questão muito polêmica. Então, abandonar a estabilidade do regime CLT para empreender é considerado um movimento de coragem, mas que vem acompanhado de um chamado frio na barriga constante. São muitas incertezas. Então, para a mulher, esse peso ele costuma ser maior devido à pressão social de ser a âncora da organização familiar. E aí, Cleide, diante da gente falar sobre o medo da instabilidade financeira, a síndrome da impostora, o julgamento social e familiar, a perda da identidade profissional, o conflito da mãe empreendedora, quero que você fale aí para nossos ouvintes o que uma mulher precisa ter para empreender bem.
Para hoje uma mulher ter, para ser uma boa empreendedora, primeiramente ela tem que acreditar nela, ter coragem, enfrentar os desafios e não desistir, persistir o máximo que ela tentar, porque vai vir as coisas para desanimar, vai vir pessoas, vai vir situações, e persista. Se você não persistir, você não consegue alcançar os seus objetivos. Cleide, antes de a gente falar do nosso último tópico, que geralmente, né, eu eu peço que vocês deixem uma mensagem para outras mulheres que pretendem empreender. É importante a gente levar em consideração que você trouxe um ponto, né, que abandonar a estabilidade do regime CLT para empreender é um movimento de muita coragem, né, mas que vem acompanhado aí de um frio na barriga, que é constante. Então, para a mulher, esse peso ele costuma ser maior devido à pressão social de ser a âncora da organização familiar. Então, dentre os medos e ansiedades mais comuns, a gente tem o medo da instabilidade financeira, né? Ou seja, aquela pergunta, e se eu não conseguir pagar os boletos esse mês? Né? E a ausência de benefícios como FGTS, plano de saúde, férias remuneradas, geram a sensação de desproteção. Porque no CLT, né, o dia 5, dia 20 é sagrado. No empreendedorismo, a mulher ela passa a ser a última a receber. A gente tem também a síndrome da impostora. Muitas mulheres, ao saírem de cargos corporativos, né, onde eram especialistas, elas sentem que não sabem o suficiente para gerir o negócio inteiro. E aí vem o medo de ser descoberta como uma fraude, ou sentir que não tem autoridade suficiente para negociar, ou seja, sem um crachá de uma grande empresa por trás. Há também o julgamento social e familiar. Então existe uma pressão que às vezes é silenciosa, né, bem discreta, e não, tem algumas que são bem, tá na cara ali, né? O que vão dizer se eu falhar? Aquele medo de ouvir, né, eu te avisei, faz com que muitas de vocês, né, escondam suas dificuldades para que vocês não pareçam vulneráveis ou irresponsáveis. Tem também a perda da identidade profissional. No CLT você é a gerente da empresa, você já foi gerente, né, Cleide? Ao sair você é apenas Cleide, você é a dona da New Ótica, e que pode dar super certo e que pode não dar certo. Então esse medo aí está sempre acompanhando, né? Tem um conflito da mãe empreendedora, como você também colocou aqui, né? A culpa de estar trabalhando no horário que deveria talvez ser da família, ou o medo de que o negócio fracasse e que prejudique o padrão de vida dos seus filhos. O risco do isolamento também, né? Não ter com quem trocar ideias ou tomar decisões difíceis, aumenta a ansiedade sobre o caminho escolhido, né? E o que pode ser o correto. Então, Cleide, deixa para outras mulheres empreendedoras, para os nossos ouvintes, nossas ouvintes, para as pessoas que precisam se inspirar. Qual mensagem hoje você deixa para as mulheres que querem empreender? Então, Léo, eu quero deixar aqui para as mulheres empreendedoras uma mensagem dizendo que elas não desistam, que elas acreditem nelas e que tudo que elas fizerem, elas coloquem Deus na frente, pois com Deus todas as coisas elas conseguem, pois Deus ele permite, né? Ele promete e ele cumpre. Então, se Deus criou no coração delas o desejo, se Deus criou no seu coração o desejo de empreender, é porque ele vai te capacitar e te dar a oportunidade de crescimento. Obrigado, Cleide, pela participação ilustre. Então, ouvinte, esse foi o nosso podcast sobre mulheres empreendedoras com a Cleide Bassalo. E nós retornamos em breve com mais uma jornada cheia de emoções, cheia de experiências, mas também cheia de aprendizagem. Até a próxima!